Você está em processo de transição de carreira e está em dúvida, não tem certeza ainda de onde seguir, para onde seguir, mas sabe que isso está queimando dentro do seu coração e você sabe que você não quer ficar mais onde você está? Fica aqui nesse vídeo que eu vou compartilhar com você um pouco da minha jornada e quem sabe fazer você entender se vale a pena ou não tomar essa decisão, tá bom? Olá, gente rica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, é Esther Lopes de Oliveira Silva. Tô no YouTube já há algum tempo gravando, né, sobre diversos conteúdos, mas retomei no final do ano passado, retrasado na verdade, falando sobre transformação e desenvolvimento pessoal. Vamos lá, gente rica, bora enriquecer. Gente, vocês sabem que eu tô em transição de carreira, já vai fazer 3 meses, eu nem acredito, né? Onde eu saí do mundo aí do CLT, né, trabalhando com logística há quase 10 anos. Trabalhando, sendo analista de logística, analista de inventário, auxiliar de logística, enfim, passei por diversas empresas, terminei não, porque ainda não terminei minha vida, né, não sei o que vai acontecer comigo dia de amanhã, mas assim, finalizei esse ciclo, né, em uma multinacional, que eu queria, que era o sonho da minha vida, e decidi pedir as contas após 2 anos e 4 meses estando lá. Como que eu tomei essa decisão? Primeira coisa, vamos lá, tem um vídeo aqui falando, mas eu queria voltar mais pra parte de transição de carreira, tá? Porque eu tô fazendo uma coisa totalmente diferente do que eu fazia antes. E eu acho que tem muitas pessoas que estão nessa vibe também, né? De começar uma coisa nova, de entender o mundo hoje, que é diferente do mundo de 10 anos atrás, 11 anos atrás, que foi quando eu me formei, quando eu comecei a faculdade. Então, assim, aqui eu vou compartilhar com vocês o que, né, algumas deixas que fizeram eu tomar a decisão, né? Uma das decisões mais importantes da minha vida, porque eu pedi demissão, mas vocês vão entender tudo. Primeiro passo, né? Eu entendi que, porque na verdade são 2 fatores, né? Além de eu sair do formato, eu meio que abandonei a área que eu me formei, que eu trabalhei durante anos, né? Tô um pouquinho gripada, não liguem. É diferente, talvez, de uma pessoa que já trabalhe, né, no CLT, quer empreender, do que ela trabalha no CLT no formato digital, né? Sei lá, um médico, uma médica que ele atende, ou uma enfermeira, uma dentista que atende lá e quer trazer esse conteúdo pro digital. No meu caso, eu fiz transição total, né? Real. Então, assim, um dos pilares, né, que fizeram entender gente, eu fazer isso foi primeiro. Eu entendi que, né, através de alguns conhecimentos que eu adquiri, eu entendi que eu queria me tornar uma pessoa bem-sucedida financeiramente, bem próspera, ser uma pessoa rica. E eu entendi que, trabalhando naquele formato que eu estava de trabalho, isso logo não aconteceria. Então, isso foi um dos fatores principais, digamos assim. Por que isso? Aí você fala assim, gente, porque, sei lá, salário, né, da gerente de logística de lá era um salário, né? Ela ainda era funcionária e ela não era rica, e era o cargo mais alto a ser alcançado. Então, logo, se eu queria ser rica, tipo, eu tenho diversos sonhos, né, que eu compartilho isso aqui com vocês, e os meus sonhos não cabem dentro daquele salário. Nem se eu ficar, né, por muito tempo ali e trabalhando e batalhando pra ficar, não vai ter, né? Eu não vou atingir aquele nível, o nível que eu quero. Ai, Esther, por que você fala assim, que é ser rica, não pode falar essas coisas? Gente, a gente tem que falar o que a gente quer. Como vocês sabem aqui no canal, a gente não pode ter vergonha e ter medo de falar de dinheiro, eu falo abertamente. Outro pilar, eu vi ali, né, tanto minha chefe quanto as outras pessoas que eu conheço que trabalham na área, totalmente voltada para a empresa, né? Elas meio que alimentam o sonho do terceiro, né? O sonho da empresa. O dono da empresa, ele é rico. Até porque eu acho que é mérito, tá, gente? Porque assim, o cara quebrou a cara lá atrás, abriu a empresa do zero, ninguém acreditou nele. Então hoje, logo, né, ele é rico e bem-sucedido, nada mais justo. Mas assim, eu me via naquela posição de CLT, servindo o sonho de outra pessoa. E não que eu não contribuísse, tá? Até mesmo a última empresa que eu tava, que era Help Save Lives, a Lerdal, ela ajudava, né, pessoas ali, né, na parte de educacional, de medicina, enfim. Só que eu não queria, tá? Eu entendi que minha contribuição para o mundo teria que ser de uma outra forma, né? E começou a arder muito forte no meu coração, começar a compartilhar conteúdo aqui nas redes, falar de Deus, falar de literatura, espiritualidade, enfim. E ali foi onde eu entendi que meu caminho não era aquele, né? Eu entendi, vamos lá. Primeira coisa, eu vi que o cargo mais alto lá, o salário não era o que eu tava esperando, né? Falando isso de financeiro, falando de liberdade geográfica, eu queria ser uma pessoa livre, né, para ter as minhas escolhas, para tipo, no meio da semana eu quero viajar, eu vou viajar. Então eu queria um trabalho que me desse autonomia para eu poder fazer isso. E eu também queria ser dona da minha história, plantar ali, criar o meu negócio, construir o meu negócio do zero, tá? E aí vem os desafios com isso. Então para você que tá tentando empreender,
né, e nessa fase de transição de carreira, entenda primeiro o que você quer. Qual que é o seu objetivo macro? Como eu falei, o meu é enriquecer e eu não vi ali possibilidades. E hoje o mercado é totalmente digital. Eu queria um trabalho que me desse oportunidade no digital, tá? Que eu trabalhasse de casa, que eu tivesse liberdade geográfica e que eles fossem escaláveis, os negócios que eu entrar. Que eu não vou ter teto de ganho. Que eu vou trabalhar assim, se eu vou trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo, eu vou trabalhar, tá? Então é importante você ter isso em mente se você quer empreender na internet. Não adianta achar que é oba-oba, até porque senão você não tem retorno e não tem resultado. Para você ter resultado, você vai ter que trabalhar muito mais do que você trabalhava no CLT, né? E os prós e os contras. Você vai ter que trabalhar muito mais, tá? Porque assim, é o seu negócio. E outra, no meu caso, eu comecei do zero. Eu já trabalhei com vendas lá atrás nelas, mas eu nunca foi uma coisa minha. Então eu não tenho essa predisposição, habilidades técnicas de vendas. Então eu tive que começar do zero, aprender sobre vendas, tudo, estudar um pouco mais para eu entrar nesse universo. Então tudo para mim é novo, né? Mexer com digital, com tráfego. Então assim, foi uma desconstrução, né? De quebrar todas as minhas crenças ali, de 10 anos que eu embuti, fora o que eu estudei, né? Que eu sou técnica em logística, graduada em logística, pós-graduada também. Então assim, foi uma desconstrução para mim, para eu entrar no digital, né? Então foram 10 anos mais de 10 anos que eu abdiquei, mas eu entendi que onde eu estava não era onde eu queria chegar no futuro. E para eu não chegar no futuro sendo aquela pessoa colhendo aqueles resultados que são bons para quem busca aquilo, só que eu não estava buscando, eu tinha que seguir um novo caminho. Eu entendi que a era do digital é o caminho. O digital é o caminho, né? A gente é complicado, mas é a verdade. Então assim, para ir pro digital, quais que são os pilares? E aí foi onde entrou a Love na minha vida, depois Lex, agora marketing digital, enfim. Mas falando da transição de carreira, você precisa ter muito forte dentro de você os prós e os contras. Porque como eu falei, eu acabo trabalhando bastante, né? Porque você tá pegando seu bebezinho do zero. Você que tá formando seu bebê, né? Seu negócio, sua vida, né? Você não pode ficar, ai, hoje eu não vou trabalhar, mas eu não vou trabalhar, você não vai receber, tá? Você tá se colocando. O trabalhar por conta é você colocar totalmente seu potencial em jogo. Se você não se dá o seu melhor, você não fatura. Se você não fatura, como que você faz? Nenhuma empresa sobrevive, né? Se você não fatura. Então você precisa analisar muito bem isso, os prós e os contras. Eu aconselho sempre a pessoa começar tentando não largar logo de cara, vendo se realmente é aquilo que você quer. Um exemplo, né? Eu entrei na Love. Eu entendi que na Love eu podia ter meio que uma renda fixa, sabe? Pra eu ter minha liberdade, pra eu ter uma renda fixa mais ou menos por mês, claro que poderia aumentar, mas eu poderia arriscar outros negócios, tá? Engraçado, porque lá atrás falaram uma frase pra mim, não me julgue, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. E eu não acho isso certo ou errado, mas hoje eu entendo um pouco mais. Porque assim, se você tá totalmente no seu CLT, você já chega cansado, você não tem tempo pra desenvolver nada, pra pensar em como ganhar dinheiro de verdade, gente. A fazer o dinheiro trabalhar pra você, como fala aí no Pai Rico, Pai Pobre, em inúmeros outros livros. Você não tem, porque você tá condicionado àquilo. Eu preciso, né, ganhar o meu salário do mês para sustentar minha casa, enfim, não tá errado, tá? Não tá errado. Mas igual eu falei, se você tá insatisfeito, se você quer fazer transição de carreira igual eu fiz, que sair do mundo corporativo, sair do mundo corporativo, abrir mão de tudo pra entrar no digital, você tem que ter muito isso em mente. E aí você pega e fala, Esther, mas às vezes não dá arrependimento? Não, porque o meu porquê é muito forte. Meu porquê de que eu quero enriquecer um dia, eu quero desfrutar de coisas na vida que se eu tivesse naquele formato eu nunca conseguiria. Talvez nesse formato que eu tô vai demorar muito tempo, só que no outro formato eu nunca conseguiria. Não sei se vocês conseguem entender. É doido isso, mas é verdade, ó. No outro formato, é certeza de não conseguir. E nesse formato, pode ser que eu consiga. Entende? Então, assim, quando você começa a abrir sua mente e falar assim, o que eu realmente quero? Eu tô disposta a pagar o preço? Eu tô disposta a trabalhar pra caramba porque é trabalho. Você gosta de trabalhar? Eu indico muito empreender pra quem já trabalha muito no CLT. Porque eu trabalhava muito, eu dava minha alma. E eu falava assim, pô, se eu já trabalho tudo isso pros outros, imagina pra mim. Entende? Então, quando você começa, né, a entender que você já se mata no CLT e você, né, vem para empreender, você vai trabalhar muito mais e você vai ter retorno. E no meu caso, como eu falei, eu saí de uma empresa muito boa. Para mim, o nível, assim, de empresa boa, de benefício, era aquele. Então, assim, não tinha mais nada que eu almejasse dentro daquele formato de trabalho do CLT. Minha chefe, né, falou, você não quer ir pra área comercial? Eu falei, não, porque eu não quero mais esse modelo de trabalho para mim. Tá? Então comecem a fazer essa reflexão do que vocês realmente querem. Faça uma lista, eu fiz a minha lista de prós e contras, sabe por quê?
Porque sempre que surge algum resquício de dúvida, eu volto lá. Eu lembro por que eu tomei essa decisão. E que não vai ser fácil, não é fácil. Eu tô quase 3 meses. E assim, é desafiador. E vai ser desafiador por muito tempo. Mas é o preço, gente. Não tem como, tá? Então não desista. Tô aqui pra segurar sua mão. Se você, né, tiver alguma dúvida, chama aqui também pra gente compartilhar ideias. Porque não é fácil, igual a gente tá falando da transição de carreira. Mas vai dar certo. A gente tem que acreditar que vai dar certo, porque já deu certo, tá? E eu convido vocês também, né, a continuar aqui no canal, fazendo os exercícios, lei da atração, entrando aí no mundo da espiritualidade, se conectando com todo. Ah, esse foi um dos fatores também. Eu queria ter pra cuidar de mim, cuidar desse meu lado, sabe? Estudar mais física quântica, espiritualidade, que eu gosto muito, e compartilhar aqui com vocês também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo pra gente conversando, que eu acho que faz muito sentido. Tem muita gente com essa dúvida pra onde seguir e querendo fazer transição de carreira também, mas tá um pouquinho perdido. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!